Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, dando prosseguimento aqui às questões da IDIB, tema proposições simples e compostas, verdades e mentiras e diagramas lógicos. Vamos fazer algumas questões. IDIB 2020. André, Ayrton e Carlos são 3 alunos de pós-graduação em educação. Em seus projetos, sabe-se que um deles estuda Piaget, o outro Vygotsky, nome complicado, né? E o terceiro, Lakatos. Sabe-se ainda que Ayrton ou Carlos estuda Piaget, mas não ambos. André ou Carlos estuda Vygotsky, mas não ambos. E André estuda Piaget ou Ayrton estuda Lakatos, mas não ocorrem as duas opções simultaneamente. E Carlos ou Ayrton estuda Lakatos, mas não ambos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os teóricos estudados por André, Ayrton e Carlos, respectivamente. Então a gente pode fazer essa questão testando, é uma possibilidade, ou fazendo uma tabelinha. Essa questão propicia que a gente faça uma tabelinha de modo que a gente associe cada amigo, cada aluno a um estudioso. Então é uma questão que pode ser resolvida por associação lógica. O que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, o nome de cada um, ó, André, Ayrton, né? E coloco Carlos. Não é isso? E vamos associar a cada estudioso. Então eu vou colocar aqui como se fosse estudiosos em educação. Pode ser, aqui em cima são estudiosos ou pensadores, né, da educação, né? Então quem são esses estudiosos? Vamos anotar aqui. Como você não sabe, você anota assim, ó. Piaget pode estar aqui, ó, PPP. O Vygotsky pode estar aqui, VVV, eu não sei ainda. E o Lakatos pode estar aqui, LLL. A gente sempre faz assim. E o objetivo é cortar agora para ver quem vai ser associado a quem. Porque cada aluno só estuda um pensador. Então vamos analisar cada frase. Primeira frase. Ayrton ou Carlos estuda Piaget, mas não ambos. Então esse mas não ambos significa o quê? Significa que não pode ser os dois ao mesmo tempo que estuda Piaget. Ou é um ou é outro. Então esse ou aí está embutido um ou. Porque esse mas não ambos significa isso. Então o que é que significa? Que Piaget está com Ayrton ou está com Carlos. Ou seja, Piaget não pode estar com André. Então você já corta Piaget de André. Ó. Isso é o que significa. Beleza? Então seu objetivo é sair cortando para ver o que vai sobrar. Agora você vê. André ou Carlos estuda Vygotsky, mas não ambos. O que é que significa? Que Vygotsky está com André ou Carlos. Se está com André ou Carlos, não pode estar com quem? Com Ayrton. Então você corta Vygotsky de Ayrton, porque não pode estar com ele, porque está com André ou Carlos. Beleza? Continuando. André estuda Piaget ou Ayrton estuda Lakatos, mas não ocorrem as duas opções. André estuda Piaget ou Ayrton estuda Lakatos, mas não ocorrem as duas opções. Beleza, até aí a gente já sabe o quê? Que André não tem como estudar Piaget. Se você prestar atenção, ele está falando que André estuda Piaget. Olha, eu já cortei Piaget de André. Então não pode. Então só significa o quê? Que é Ayrton que estuda Lakatos. Porque tem ou. Se a primeira situação, a primeira proposição que André estuda Piaget está falsa, que é o ou, né? Então significa que a outra tem que ser verdadeiro. Porque o ou só é verdadeiro quando tem diferentes. Então se André não estuda Piaget, que a gente já sabe, eu cortei, significa que é Ayrton que estuda Lakatos. Então eu vou em Ayrton e já circulo Lakatos. Ó. E quando a gente circula aqui, fique feliz, porque você já consegue cortar Lakatos daqui, de André, e Lakatos de Carlos. Porque não tem como Carlos e André gostar de Lakatos, já que já é Ayrton, e cada um estuda um. E da mesma maneira você consegue cortar de Ayrton Piaget, porque ele já estuda Lakatos, então não pode ser Piaget. Resumindo, aí tem outra frase, mas não ocorre as duas simultaneamente. Eu esqueci de grifar aqui, só para grifar.
E a outra frase eu nem preciso ler. Se você quiser, você lê. Por exemplo, ele fala aqui, ó. Carlos ou Ayrton estuda Lacatos, mas não ambos. Então, Lacatos está com Carlos ou Ayrton. Mas eu já descobri que Lacatos está com Ayrton pela essa minha técnica que eu expliquei anteriormente. Então, essa terceira aí não nem serve, só se você quiser, porque você sabe que se Ayrton está com Lacatos, Carlos não pode estar. Então, se Carlos não pode estar com Lacatos, você cortaria aqui, que eu já cortei, ó. Resumindo, para Carlos só sobra quem? Só sobra Piaget, minha gente, porque Piaget já está cortado tanto em André quanto em Ayrton. Eu estou fazendo bem detalhadinho, mas você pode fazer isso bem mais rápido, tá? Circulei alguém, fique feliz, porque se Piaget está com Carlos, você já corta o Vygotsky de Carlos, porque só pode ser Piaget, só pode ser um. Sobra para quem, para André? Vygotsky, nome complicado. Então você circulou um para cada um, agora ficou fácil. Ele quer saber André, Ayrton e Carlos estudam o que, respectivamente? André é Vygotsky, Ayrton Lacatos e Carlos Piaget. Resposta é essa que está na letra A. Então isso é uma das técnicas que você pode fazer por associação, tá? Beleza? Vamos seguir. IDIB 2020. Analisando os argumentos. Se 17 é primo, então 17 não divide 68. 17 divide 68. Logo, 17 não é primo. Argumento 2. Se é domingo, João vai ao parque. João não foi ao parque. Logo, não é domingo. Assinale a alternativa correta sobre a validade dos argumentos dados. Então, vamos ver. Tá os dois argumentos aqui. O que é que a gente tem que entender de argumento? A gente tem que analisar a estrutura. Não se importe com a essência da frase. Tipo assim, às vezes tem uma questão assim. Se leão voa, aí você vai ficar pensando, poxa, leão não voa. Mas não fique pensando em leão, em cobra, em vaca, em número. Pense na regra. Qual é a regra, a estrutura? Esses dois que vêm antes desse tracinho aqui, essas duas frases, são chamadas de premissas. Então essas duas aqui são sempre chamadas de quê? Vou escrever aqui. Premissas. Premissas. E o que vem depois desse tracinho aqui é o que chamamos de conclusão. Deixa eu escrever até de outra cor aqui. Conclusão. Essa é a estrutura do argumento. Conclusão. O que vem antes da conclusão são as premissas. Então, da mesma maneira aqui, ó, esses dois aqui e tem esse aqui. Então, vai ser as premissas. Premissas. E, por fim, a conclusão. Então, a gente vai ter que analisar a conclusão para saber a validade dos argumentos. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, o argumento é inválido, baseado nas premissas. E premissa sempre é verdadeira. Então você coloca aqui, premissa sempre é verdadeira. Então você atribui aqui, ó, essa segunda premissa é V e essa primeira premissa é V. Da mesma forma aqui, ó, a primeira premissa é V e a segunda premissa é V. Agora a conclusão pode ser falsa ou verdadeira. Então você tem que analisar o argumento por dentro, porque se você notar, tem conectivo aqui tanto no primeiro quanto no segundo aqui, ó, argumento. Tem um se então embutido, só tem aparecendo se, mas é como se tivesse um então. É se é domingo, então João vai ao parque. Não é obrigatório que a gente escreva um então. Então qual é a técnica? Você já sabe que 17 divide 8. Beleza. Nem pense se é verdadeiro ou falso na realidade. Ah, será que 17 divide 8? Não. Pense na estrutura do raciocínio lógico. É verdadeiro. Premissa é verdadeiro. Então, se aqui em cima está a negação, tá? 17 não divide 8. Se 17 divide 8, se eu coloquei que é verdadeiro, 17 divide 8, 17 não divide 8 vai ter que ser falso, que senão caracteriza negação. Negação é o quê? Se é verdadeiro, colocou o não, fica falso. Se é falso, colocou o não, fica verdadeiro. Então agora você vê a estrutura do se então. A tabela verdade do se então, vocês sabem que o se então só é falso quando? Quando tem o V seguido de F, que a gente decora como Vera Ficha é falso. Então, obrigatoriamente, esse 17 é primo, tem que ser falso, para que a premissa seja verdadeiro. Porque se esse 17 é primo for verdadeiro, vai dar Vera Ficha e Vera Ficha é falsa. Aí não dava uma premissa, que premissa tem que ser verdadeiro. Então a gente conclui que 17 é primo. Não pense 17 é primo, na realidade 17 é primo no mundo real.
mas aqui não é o mundo real. A gente está colocando dentro da estrutura. A estrutura a gente tem que analisar toda a premissa como verdadeiro. Então, baseado na premissa 17 divide 68 como verdadeiro, esse 17 é primo tem que ser falso. Então, olhe para a conclusão agora. Se 17 é primo é falso, você concorda comigo que 17 não é primo, como tem um não, será verdadeiro? Por quê? Sem o não é falso, com o não será verdadeiro. A mesma lógica no segundo argumento. Você vai aqui e vê, João não foi ao parque, é verdadeiro. Então, quando tu vê aqui em cima, tá? João vai ao parque. Se com o não é verdadeiro, sem o não será falso. Aí a mesma lógica de cima. Esse antecedente aqui também tem que ser falso. Porque se for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. E Vera Fischer é falso. No sim então, não é sim então? Então, é domingo tem que ser falso. Aí olha a conclusão. Logo, não é domingo. Se é domingo é falso, é mentira. Não é domingo, tem que ser o quê? Verdadeiro. Ou seja, as duas conclusões deram verdadeiras. Se as duas conclusões deram verdadeiras, os argumentos 1 e 2 são válidos. Então era isso que a gente tinha que analisar. Então grave isso, premissas são sempre verdadeiras. Se tiver proposições compostas do meio dessas premissas, aí você vai ter que analisar cada uma das simples que estão envolvidas. No caso aí, nesse sim então do primeiro argumento, a gente avaliou que simples. 17 é primo e 17 não divide 68. No argumento 2, a gente analisou o é domingo e o João vai ao parque. Então é isso. É você saber que as premissas são sempre verdadeiras e depois sair achando o valor lógico de cada proposiçãozinha simples. E no final, olhar a conclusão. Se a conclusão der verdadeiro, o argumento é válido. Se a conclusão der falsa, o argumento é inválido. E não se envolva com as frases do mundo real. Cobra voar, girafa ser um anfíbio. Enfim, essas coisas absurdas você tem que considerar que é verdadeiro nas premissas. Mesmo que não seja no mundo real. Beleza? Então vamos seguir. IDIB 2018. Determine a equivalência lógica de P bicondicional Q. Equivalência lógica é uma maneira diferente de você escrever uma proposição, mas que significa a mesma coisa. Quando você estuda uma bicondicional, seta dupla, na técnica, na teoria é assim, ó, B, P, bicondicional Q. É equivalente ao quê? Equivalência, o símbolo de equivalência é isso aqui, ó. Então, uma bicondicional é como se fosse o quê? É como se uma bicondicional, vou colocar aqui, ó, uma bicondicional é equivalente a duas condicionais. Não é bicondicional? Condicionais. Aí eu vou destacar aqui. Uma indo e outra voltando. Como assim? Como é indo? P, condicional Q. E voltando agora. Aí vai de Q para Q. Q, condicional P. A setinha da bicondicional não pode ir para... Quando é condicional, tem que sempre ir para frente, assim, para a direita. Não pode voltar. Apesar da bicondicional ser seta para os dois lados, ou como está aqui, é como se fosse o quê? Na prática, P vai para Q e Q vai para P. Ó. I, ó, tá vendo? I. Só que quando eu vou botar na teoria, eu não posso pegar uma setinha e botar para a esquerda, na condicional. Sempre é para a direita. Então eu troco a posição. Boto o Q para o P e o P para o Q, como eu botei aqui, né? Então, ó. Uma bicondicional é sempre o quê? Indo e voltando. Então, tá aqui a resposta na letra E. Então, são equivalentes. Então, lembre de inverter. Ó. Vai de P para Q e depois vai o quê? De Q para P. E esse I pode ser substituído pelo símbolo, que é esse chapeuzinho aqui, né? O I, como está aqui na questão, ó, I. Então, a resposta da letra E. Beleza? A gente tem que saber isso. Isso é uma das equivalências. Lembrando que o que está em vermelho aqui é o sinal de equivalência. Está dizendo que a primeira proposição é a mesma coisa que essa última aqui que eu coloquei em preto. A que eu coloquei em azul, né, a bicondicional, é equivalente a uma proposição que eu coloquei em preto. Então, se você escrever, por exemplo, 2 é par se e somente se 3
é ímpar. Você poderia reescrever isso como duas condicionais. Poderia ser assim, ó. Se 2 é par, então 3 é ímpar. E se 3 é ímpar, então 2 é par. Poderia escrever assim. É a mesma ideia. Repetindo, se 2 é par, então 3 é ímpar. E se 3 é ímpar, então 2 é par. Então é a mesma coisa você escrever assim. Beleza? Então vamos seguir. Uma verdade que existe no meio futebolístico é que existem jogadores de futebol que não gostam de treinar. Com base nessa afirmação, conclui-se que... Então, quando eu pego essas questões de diagramas, de existe, de todo, de algum, eu gosto de desenhar, né? Então, o que é que eu faço? Existem jogadores de futebol que gostam de treinar. Então, eu coloco o diagrama aqui, ó. Que diagrama é esse? Gostar de treinar. É a galera que gosta de treinar. Então, quando ele diz que existem jogadores de futebol que não gostam de treinar, tem gente que está fora, tem jogadores que estão fora desse universo aí de gostar de treinar, que não treina, né? Então, esse diagrama rosa é o quê? Os jogadores de futebol. Então, como você está vendo aí, jogadores de futebol. Estão vendo que tem o diagrama fora, significa que pode ter o quê? Existe pelo menos um jogador está aqui fora, que não gosta de treinar. Então, baseado nisso, a gente vai interpretar agora as questões, o que está se falando nas alternativas. Vamos ver. Todas as pessoas que gostam de treinar não são jogadores de futebol. Então, veja. Todas as pessoas que gostam de treinar não são jogadores de futebol. Tá falso. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de treinar, que estão aqui, ó, que são jogadores de futebol, que gostam de treinar e também são jogadores de futebol. Então você não pode dizer que todas as pessoas gostam de treinar e não são jogadores de futebol. Porque a pessoa pode gostar de treinar e ser jogador de futebol, né? Se Romário é jogador de futebol, então Romário não gosta de treinar? Falso também, você não pode concluir isso. Ah, mas eu conheço Romário, Romário realmente não gostava de treinar não, ele fazia muito gol, mas não treinar. Não tem nada a ver, você não pode concluir isso pelo mundo real. Você tem que pensar o quê? Se Romário é jogador de futebol, então Romário não gosta de treinar? Você não pode concluir isso, porque Romário pode estar aqui, ó. Ele pode ser jogador, que os jogadores estão nesse diagrama rosa. Então pode ser que Romário esteja aqui, então ele gosta de treinar. E pode ser que ele esteja aqui, aí ele não goste de, ele seja jogador e não goste de treinar. Então pode ter duas situações. Então você não pode concluir que se Romário é jogador de futebol, ele não gosta de treinar. Também não pode concluir que ele gosta de treinar. Pode ser que ele goste e pode ser que ele não goste de treinar. Tem duas opções aí, né? Então vamos ver. Dentre as pessoas que não gostam de treinar, alguns são jogadores de futebol. Faz sentido. Aí você deixa guardadinho aqui. Faz sentido. Qualquer pessoa que não gosta de treinar é jogador de futebol. Não, a gente não pode concluir isso. Porque, um exemplo, tem uma pessoa aqui que está aqui fora, por exemplo. Ela não gosta de treinar e não está dentro dos jogadores de futebol. Podia ser, sei lá, jogador de basquete ou qualquer outro tipo de esporte e tivesse fora desse gostar de treinar. E não, esse qualquer pessoa aqui é perigoso, porque pode ser que esteja fora do diagrama azul e não goste de treinar e seja jogador de outra coisa ou não seja jogador e não goste de treinar, né? Pode ser uma pessoa que não seja jogador, um gandula, o que seja. Então a gente não pode concluir isso, está falso. Só sobra a C. Vamos ler a C de novo. Dentre as pessoas que não gostam de treinar, algumas são jogadores de futebol. Agora faz sentido, porque dentre as pessoas que não gostam de treinar, tem pelo menos uma que está aqui fora. Foi esse amarelinho que eu desenhei. Então eu posso dizer que alguns são jogadores de futebol. Então, porque tem pessoas que podem estar aqui fora, alguns. Ó. Então, fora desse diagrama de gostar de treinar e é jogador de futebol. Então, letra C, a resposta, né? Beleza? Continuando aí. Um aluno de forma anônima resolveu um exercício muito difícil na louça de uma sala da sua escola, sem ninguém estar presente. O professor desconfia que foi um dos melhores estudantes de matemática daquela turma. Pedro, João, Lucas, Mateus ou Paulo. Perguntado sobre quem tinha feito a questão, cada um deles respondeu. Aí cada um disse uma frase. Sabendo-se que apenas um dos alunos mentiu, então isso é muito importante, veja. Apenas um dos alunos mentiu.
e que todos os outros disseram a verdade, ó. Todos os outros disseram a verdade. Pode-se concluir que o gênio é... Então veja, vamos descobrir aí quem mentiu e quem disse a verdade. Isso é uma questão de verdades e mentiras. Não tem muita teoria isso aí não, é lógica mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer? Anotar. Tem 5 pessoas, vai ter 4 verdades, né? E uma mentira, porque ele disse que só um mente, e uma mentira. Então a técnica aí, você pode ficar testando para ver a única situação que pode dar certo. É uma tática, né? Porém, pode ser que demore muito. Então uma técnica é o quê? É você achar quem está se contradizendo. Como assim? Eu falo, eu sou professor de matemática. Aí alguém fala para mim, é mentira que Neto está falando. Quando alguém te acusa de mentiroso, então, das duas, uma. Ou você é um mentiroso ou é a pessoa. Porque se eu afirmo uma coisa e alguém diz que eu sou mentiroso, se eu estou falando a verdade, a pessoa que me chamou de mentirosa é mentirosa. Agora, se eu estou mentindo, a pessoa que está falando que eu sou mentiroso está falando a verdade. Percebe aí o jogo de contradição? Resumindo, quem te acusa de alguma coisa que tu fala, você sabe que nesse meio aí dessas duas pessoas, você e a pessoa vai ter um mentiroso e um que está falando a verdade. É regra. Então procure aqui nas frases e veja duas situações aqui, ó. Paulo falou aqui, ó. É bom analisar cada frase, ó. Paulo, João mentiu, né? E João disse, Lucas é o gênio da solução. Então veja, João falou uma coisa e Paulo disse que João é mentiroso. Então quando alguém te acusa, o mentiroso está aí no meio. Então é isso que eu sempre faço assim, ó, verdade barra mentira e verdade barra mentira. Que você não sabe aí, se aqui for a verdade, João for verdade, Paulo é mentiroso. Se João for mentiroso, Paulo está com a verdade. Como a gente não sabe quem é quem, a gente deixa verdade barra mentira. É assim que se faz. Porém, a gente vai para as outras agora. A gente descobriu quem está em contradição, quem tem um mentiroso e quem fala a verdade. Tá esses dois aí que eu destaquei de verde. Agora a gente vai para o resto. O resto é o quê? É tudo verdade. Por quê? Porque a questão falou que só tinha uma mentira. Se a mentira está aí nesse meio dos dois verdinhos que eu destaquei, o resto vai ter que ser verdade. Então a gente vai fixar na verdade. Pedro fala, eu não fiz a solução. Então quem fez a solução foi o gênio, como diz a questão, né? Então a gente tem que descobrir quem é o gênio. O gênio já não pode ser quem? Já não pode ser Pedro. Porque ele disse que não foi ele que fez a solução e ele está falando a verdade. Então, ok, já analisei aqui. Aí Lucas fala, Paulo que fez a questão. Então veja, Lucas está falando a verdade. Então se foi Paulo que fez a questão, Paulo é o gênio. É o gênio. Lucas não está falando a verdade? Então você pararia por aqui. Mas você quer conferir para saber se acertou, né? Então vamos olhar as outras coisas. Mateus. Pedro disse a verdade. Ele está falando a verdade. Pedro disse a verdade. Então Pedro falou o quê? Eu não fiz a solução. Então realmente Pedro não é o gênio. Beleza. Aí aqui, entre a verdade e a mentira, você não precisa nem... Só se ele perguntasse a você, ele poderia perguntar nessa questão. Não quem é o gênio, mas perguntar quem está mentindo. Então, veja que João disse, Lucas é o gênio da solução. Eu pergunto a vocês, o gênio da solução é quem? É Paulo. Então, o que é que significa? Que João mentiu. Se João mentiu, obrigatoriamente Paulo falou a verdade. E quer que Paulo, que nem a contradição, né, o que eu coloquei de rosa, quem mente, o outro fala a verdade. Se um fala a verdade, o outro tem que mentir. Que um está acusando o outro. Então, Paulo falou, João mentiu. E é verdade, porque João mentiu. Né? Então, se ele perguntasse quem era o mentiroso, quem seria? João. Então, ele poderia perguntar quem era o mentiroso. Então, fica ligado nisso. Beleza? Então, é uma questão muito criativa. Considerando as premissas, alguns amigos são mentirosos e todos os mentirosos são chatos. É possível concluir corretamente que... Então, mais uma vez, vamos desenhar diagramas. Vamos desenhar o diagrama aqui dos mentirosos. Ó. Aqui tem os mentirosos. Mentirosos. E ele fala que alguns amigos são mentirosos. Então, os amigos aqui, ó, eles pegam a parte de mentirosos, porque são alguns. Então, aqui são os amigos.
Beleza. E todos os mentirosos são chatos. Então, todos os mentirosos são chatos significa o quê? Que os mentirosos estão dentro dos chatos. Por quê? Quando você fala todo recifense é pernambucano, recifenses estão dentro de Pernambuco. Quem nasce em Recife está dentro de Pernambuco, né? O menor está dentro do maior. Então, todos os mentirosos são chatos, os mentirosos estão dentro dos chatos. Então, você desenha um diagrama aqui de chatos. Eu estou desenhando tracejado por quê? Porque eu não sei definir onde exatamente vai estar esse diagrama. Pode ser que os chatos estejam aqui, sem tocar todos os amigos, ou pode ser que os chatos estejam assim, ó, englobando todos os mentirosos, mas também englobando todos os amigos. Você não sabe uma definição exata. Então, quando você não sabe, eu coloco tracejado. É uma técnica, né? E agora analisa. Vamos analisar cada um aí. Nenhum chato é amigo. Nenhum chato é amigo. Você não pode dizer isso, porque nos dois tracejados aí, vai ter chato que é amigo, né não? Olha o diagrama verde, ó. Vai ter chato aqui, na interseção aqui, ó. Nas duas situações vai ter chato aqui, ó. E aqui a pessoa é chato e é amigo ao mesmo tempo. Então ela não pode dizer isso, que nenhum chato é amigo. Todo mentiroso é amigo. Todo mentiroso é amigo. Falso também. Porque, olha os mentirosos aqui. Pode ter mentiroso aqui, ó. Que é mentiroso, mas não é amigo. Então você não pode dizer que todo, não pode afirmar que todo mentiroso é amigo. Todo chato é mentiroso. Todo chato é mentiroso. Não, porque você não pode afirmar isso, que pode ter chato que esteja aqui fora, ó, no diagrama dos chatos, ó. Então ele vai ser chato, mas não vai ser mentiroso. É o mesmo que eu dizer, todo pernambucano é recifense, não. Todo recifense é pernambucano. Mas você não pode garantir que todo pernambucano é recifense, né? Então, tá falso. Só sobra D. Qual é a D? Algum amigo é chato. Algum amigo é chato. Tá certo, porque veja, eu desenhei aqui um amigo aqui, ó. Tem pelo menos um amigo aqui, ó, nessas interseções aqui, ó. Entre amigo, mentiroso e chato. Esse amigo aqui que tá de amarelinho vai ser mentiroso e também vai ser chato. Porque o chato, ó, ele tá abraçando todos os mentirosos. Você poderia fazer até sem diagrama, porque todo mentiroso é chato. Se tem amigo que é mentiroso, então vai ter amigo que é chato. Porque todo mentiroso é chato. Se tem amigo que é mentiroso, vai ter amigo que é chato. Então a resposta é letra D de dado. Uma questão muito criativa também. Clássica, né, de diagramas. Beleza? Mais uma. Sejam as afirmações: todo lutador é forte. Existem lutadores magros. Então vamos desenhar aqui, ó. Mais uma vez, ó. Tem os lutadores. Você pode escrever lutador ou pode colocar L só, né? Lutador. E aqui forte, porque todo lutador é forte. Então os lutadores estão dentro dos fortes. E ele fala, existem lutadores magros. Existem lutadores magros. Então nem todo lutador é magro, mas existe. Então os magros, ó, que eu vou chamar de M, pode estar assim, ó, pegando uma parte de lutador. E pode estar assim, ó, pegando uma parte de lutador, pegando de forte e ficando do lado de fora. Pode estar nas duas situações os magros, eu não posso definir. Na primeira situação, ó, ele está tocando em lutador e tocando em forte. E na segunda ele pode estar tocando em lutador, tocando em forte e tocando e fora também. Então por isso que eu coloco tracejado. E agora a gente analisa as situações. Todo lutador magro não é forte. Todo lutador magro não é forte. Então veja. Todo lutador magro não é forte. Onde é que estão os lutadores magros? Ó? Pode estar aqui ou aqui, né? Que é lutador e também é magro. Como é que você pode dizer que ele não é forte? Ele é forte, porque todo lutador é forte. Se o cara é magro e é lutador, ele também vai ter que ser forte, porque está dentro do conjunto maior, que são os fortes. Então tá falso. Todo lutador forte é magro. Você não pode garantir isso, que pode ser que tenha um lutador forte aqui, ó. Que seja lutador e seja forte, mas não toque nessa parte aqui que tem os magros, ó. Então, você não pode afirmar isso. Falso. Algum lutador magro não é forte. Algum lutador magro não é forte. Você não pode afirmar isso também, porque tem algum lutador que é magro.
que eu vou botar aqui de preto. Algum lutador que é magro, tá aqui, ó. Tem como ele não ser forte? Não, porque ele é forte, né? Algum lutador magro não é forte? Não, porque o cara é lutador e é magro, tá aqui, ó, nesse pontinho. Então ele é sempre forte, porque todo lutador é forte. Todo lutador é forte. Se tem um magro que é lutador, ele automaticamente vai ter que ser forte. Então por isso que a letra C é falsa. Entendeu? A letra A, eu não sei se eu expliquei, eu confundi com a C, mas deixa eu falar de novo a A. Todo lutador magro, que eu vou destacar aqui de azul. Vou colocar aqui. Todo lutador magro, ele tá aqui, ó, que ele é lutador e é magro. Não é forte. Não, porque tem lutador magro que é forte, ó. Que ele tá aqui, ó. Pode ser que ele fique aqui, ó, também, ó. Pode ser que ele não seja lutador, ele seja magro, né, só. Ele não é lutador aqui. Ele é magro só. Aí ele é magro e não é forte, mas não é lutador. Agora aqui, ó, nessa primeira situação, ele é magro e lutador e é forte. Ele está dizendo que todo lutador magro não é forte. Não, porque existe lutador magro que é forte. Então só sobra a letra D, né? Que ele fala o quê? Algum lutador forte é magro? Sim, porque veja, algum lutador forte é magro. Mais uma vez eu vou pintar aqui de verde. Ó. Aqui é lutador. Ó, algum lutador forte é magro. Sim, porque garante que o cara seja lutador aqui, ó, nessa intersecção aqui, ó, que ele é lutador e é forte e também é magro. Ó. Tanto aqui quanto aqui, que se poderia ser nas duas situações, ele seria lutador e forte e também seria magro, né? Então, algum lutador forte é magro, então a gente pode garantir isso, que vai ter algum é a mesma coisa que pelo menos um. Então, pelo menos um lutador forte, ele vai ser magro, né? Então, eu acho que os diagramas ajudam muito, é melhor do que você não fazer, porque quando você faz, você enxerga melhor, né? Beleza? Então, a resposta seria a letra D de dado. Vamos seguir. Xavier, Yuri e Zeca são cozinheiros e estão responsáveis por preparar a comida de uma festa infantil. O bolo de chocolate e os brigadeiros serão feitos por dois deles, e um deles ficará responsável por fiscalizar os outros dois. Cada um deles ficará responsável por uma única tarefa: fazer o bolo, fazer os brigadeiros ou fiscalizar. Então cada um vai fazer uma coisa. Um vai fazer um bolo, um vai fazer o brigadeiro e outro vai fiscalizar. A dona da festa solicitou que cada um deles fizesse uma afirmação sobre as tarefas e as respostas foram 1, 2 e 3 aí, né? Depois de escutar as 3 afirmações, a dona da festa afirmou que 2 deles estavam mentindo. 2 deles estavam mentindo. E apenas um deles estava falando a verdade. Baseado nessa afirmação, assinale a alternativa que indica corretamente a atribuição de cada um dos 3 cozinheiros. Então, veja, teremos uma verdade aqui e 2 mentiras. Então, a gente tem que anotar logo isso. Então, das 3 afirmações, tem uma verdade e 2 mentiras. Se você ler as frases, não tem ninguém que está se contradizendo. Tem gente que até que confunde. Xavier fala, eu não ficarei responsável por fiscalizar. E Zeca fala, eu ficarei responsável por fiscalizar. Eles não estão se contradizendo, porque eles estão falando dele mesmo. Imagine eu falar assim, eu sou professor de matemática. Aí alguém fala, eu não sou professor de matemática. Eu estou falando de mim e a pessoa está falando dela. A gente não está se contradizendo. Porém, se eu falar, eu sou professor de matemática, e alguém apontar para mim e dizer, Neto não é professor de matemática. Aí estamos nos contradizendo, porque eu estou afirmando que sou e a pessoa está dizendo que eu não sou. Aí é. Então tem gente que confunde isso. Então, essas duas frases aqui são independentes. Xavier e Zeca. O que é que a gente pode concluir aqui? Ó? O que é que a gente pode concluir aqui? Que as duas, ou são as duas são verdades, ou as duas são mentiras. Ou as duas são mentira. Porque não tem como ela ser alternado, não. Porque, um exemplo, vamos dizer que Zeca seja responsável. Eu ficarei responsável por fiscalizar. Verdadeiro. Ele é o responsável por fiscalizar.
Aí Xavier fala, eu não ficarei responsável por fiscalizar. Então, será verdadeiro. Porque se um é o responsável e o outro diz que não é, ele está falando a verdade também. Só que nessa questão não pode ter duas verdades. Tem que ser duas mentiras. Então, automaticamente, você já mata que aqui não são duas verdades, são duas mentiras. Porque aqui, essas duas frases são independentes. Ou elas são verdadeiras duas, ou as duas são falsas. Não pode ser alternado. Porque a estrutura delas estão independentes, elas não se contradizem. Então, automaticamente, aqui tem que ser mentira e aqui tem que ser mentira. É assim que mata essa questão. Você não achou contradições, mas achou duas frases que são independentes, que nenhum prejudica ninguém. Ou elas são as duas verdadeiras, ou as duas são mentira. Como não pode ter duas verdades, porque o texto falou que só tinha uma verdade, você já sabe que as duas são a mentira. Aí aqui você mata a questão. É mentira e é mentira. Então tem uma verdade, então isso é a verdade. Uma verdade. Então veja, Yuri fala, eu não farei o bolo de chocolate. Então vamos lá. Você pode fazer até uma tabelinha, né? Você pode fazer uma tabelinha se você quiser. Associações, pode fazer assim, ó. Xavier, Yuri e Zeca. Aquelas tabelinhas de associações. Aí você não sabe ninguém até agora, né? Você bota aqui, ó. Fiscalizar, fiscalizar, fiscalizar. Né? Bolo, 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 brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Vamos descobrir agora? Aí você faz assim, ó. Yuri, né, a verdade? Eu não farei o bolo de chocolate. Então tu vai em Yuri, que é o Y, e corta o bolo, que ele diz que não vai fazer o bolo de chocolate. Não é verdade? Então, beleza, verdade. Olha Zeca agora. Eu ficarei responsável por fiscalizar. Isso não é mentira? Se é mentira, é porque Zeca não vai fiscalizar. Se ele diz que vai fiscalizar e é mentira, é porque ele não vai fiscalizar. Então, Zeca, tu corta o quê? O fiscalizar. E quando o Xavier fala, eu não ficarei responsável por fiscalizar, e é mentira, se tu diz, eu não sou professor de matemática, é mentira. É porque tu é professor de matemática. Eu não vou fiscalizar, é mentira. É porque eu vou fiscalizar. Então, Xavier é que vai fiscalizar. Círculo 1, fique feliz, porque se Xavier fiscaliza, ele não faz bolo nem brigadeiro. E se Xavier fiscaliza, Yuri não fiscaliza, nem Zeca, que já está cortado. Então só sobra para quem, para Zeca? Só sobra o bolo, porque o bolo cortou de Xavier, cortou de Yuri. Sobra para Zeca o bolo. Corta aqui brigadeiro de Zeca, que não pode ser mais, e só sobra para Yuri o brigadeiro. Matou a questão. Então Xavier fiscaliza, né? Xavier fiscaliza, ó. Yuri faz brigadeiro e Zeca faz bolo. Letra D de dado. Questão muito criativa, né? Você pode utilizar associações lógicas e as verdades e mentiras. IDIB 2020. Supondo verdade a proposição todo concurseiro é estudioso, pode-se inferir corretamente que... Então veja, você desenha. Aqui tem os concurseiros. E tem os estudiosos, que todo concurseiro é estudioso. Então, ó, concurseiro está dentro da galera que é estudiosa. Estudioso, né? Deixa eu colocar aqui, estudioso. Aí analise. É necessariamente verdadeira a proposição algum concurseiro não é estudioso? Tá falso, né? Porque todo concurseiro é estudioso. Tá aqui dentro, ó. Vai ter algum concurseiro que não é? Não, não tem como, porque todo concurseiro é estudioso. Ah, Neto, mas tem concurseiro que não é, não. Mas você tem que analisar pela frase aqui, não é a realidade. Beleza? É necessariamente verdadeira a proposição nenhum concurseiro é estudioso? Falso, né? Porque todo concurseiro é. E letra C. É necessariamente verdadeira a proposição algum concurseiro é estudioso? Verdade. Porque o algum está dentro do todo. Se eu falo todo concurseiro é estudioso, aí eu falo Neto é concurseiro. Ó Neto aqui. Tô aqui. Neto é concurseiro. Tô inventando. Então, Neto é estudioso. Todo concurseiro é estudioso.
Neto é concurseiro. Então, Neto está dentro do diagrama de concurseiros. Então, Neto, por tabela, é estudioso. Então, quando tu diz que todo brasileiro é feliz, se isso é verdade, então é verdade que algum brasileiro é feliz. Porque se todo vale, algum também vale. Porque algum está dentro do todo, entendeu? Então, todo jogador de futebol malha. Cristiano Ronaldo é jogador de futebol. Logo, Cristiano Ronaldo malha. Então, essa é a sacada dessa questão. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.